Fala pessoal, vamos fazer mais um exercício. Esse exercício 7, ele caiu na Universidade Federal da Paraíba, eu acho, em 2016. E o exercício menciona: um prisma de vidro está no ar e é feito de um material cujo índice de refração é maior do que 1. A forma de sua seção transversal é de um triângulo retângulo isósceles, conforme a figura abaixo. Observa-se nele que um feixe de luz incide perpendicularmente à face de entrada, e após refletir na segunda face inclinada, emerge perpendicularmente na terceira face do prisma, como mostrado pelas setas. Muito bem, está aqui a figura, já vou comentar sobre ela. Ele menciona qual deve ser o menor valor do índice de refração N para ocorrer a situação descrita e o feixe não sair pela segunda face. Bom, ele deu aqui que o índice de refração do ar vale 1. Depois de eu ter grifado quase o texto inteiro, o que o exercício está pedindo para a gente? O índice de refração do material, mas não é qualquer um, o menor. O menor valor possível, o menor valor possível para acontecer essa situação. O que a gente vai fazer? No primeiro momento, quando essa luz sai do ar e ela vem para esse material que eu vou chamar de M, ela refrata. Mas por que ela não sofre desvio? Porque a incidência é perpendicular. Ela vem aqui, bate e ela sofre uma reflexão total. Então, nesse pontinho aqui, a luz está sofrendo reflexão total. Nada dessa luz vai escapar para fora. Ela vai refletir e aí depois, na face inferior, ela escapa de novo. Lembre-se que o exercício menciona que essa incidência também é perpendicular. Então, como a incidência é perpendicular, ela refrata e não sofre desvio. Muito bem. Mas, professor, como que a gente vai fazer para achar esse valor, o menor valor para esse índice de refração desse material? Bom, primeira coisa, eu vou colocar as informações que esse exercício nos deu. Vou pegar aqui minha borracha, vou apagar esse M daqui e vou escrever esse M aqui no cantinho, que é indicar o material. Eu vou colocar aqui o 90 graus, porque ele fala que a face desse prisma é um triângulo retângulo isósceles. Então, se aqui é 90 graus, como ele é um triângulo retângulo isósceles, ele tem dois ângulos iguais, esse e esse, ambos de 45 graus. Pessoal, lembre-se, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Eu já utilizei 90 graus. Sobram 90 para os outros dois. Como eles têm o mesmo valor, 45 para cá, 45 para cá. Muito bem. Nesse aqui ponto de incidência, eu vou desenhar uma reta auxiliar chamada normal. Lembre-se que a normal ela forma que ângulo com a superfície? 90 graus. Está aqui a normal. O que eu vou fazer agora? Esse ângulo que está aqui é o ângulo de incidência. E eu vou descobrir e eu vou determinar esse ângulo de incidência por geometria. Como? Aqui em cima, nesse triângulo pequenininho superior aqui em cima, aqui vale 90 graus. Aqui vale 45. Portanto, esse ângulo, vale 45 também. Esse triângulo pequenininho é isósceles. Sim. Agora, a normal forma 90 graus com a superfície. Se eu já usei 45 graus nesse ângulo pequenininho, quanto vale esse outro ângulo pequenininho? 45. Então, a gente descobriu pela geometria que o ângulo de incidência vale 45 graus. Agora eu vou aplicar a física. Para essa luz sofrer reflexão total, o nosso ângulo de incidência, que é 45 graus, ele tem que ser maior que o ângulo limite. Isso é um fato. Ele tem que ser maior que o ângulo limite. Só que o exercício está pedindo o menor índice, né? Para que isso ocorra. Agora eu vou ter que vir aqui e eu vou recapitular um pouquinho, rapidamente, a matéria com vocês. Para eu chegar na resposta final. Poderia fazer isso sem esse comentário? Poderia. Mas eu ficaria com muita aflição, então eu vou fazer esse comentário aqui. Imagine que eu colocasse uma lâmpada aqui dentro. E eu representasse um raio de luz que saísse dela, viesse para cá, desenhasse aqui a nossa querida normal, e eu chamasse esse ângulo de incidência de L, de ângulo limite. O que vai acontecer? Quando essa luz sai da água, que eu chamo carinhosamente de meio mais refringente, por isso que eu coloco esse mais, que tem um índice de refração maior do que o ar, eu estou usando os dois índices que são mais comuns, né? A luz está refratando da água para o ar.
Mas poderia ser qualquer outros dois meios, desde que de onde a luz está vindo é o meio mais refringente. A luz tenta ir para o meio menos refringente. Por que eu ponho esse mais e esse menos? Para memorizar. Quando a luz tenta sair do meio mais para o meio menos, ela aproxima menos da normal, ou seja, ela se afasta. Só que existe um ângulo que esse afastamento é o maior possível, que é quando a luz sai rasante. O ângulo de refração, ele vale 90 graus. Por isso que esse ângulo de incidência é chamado de limite. É o último caso que a luz refrata saindo rasante. Qualquer ângulo que você incida maior que o limite, a luz não vai conseguir refratar. Ela vai sofrer reflexão total, como exposto aqui no enunciado. Tá, mas como que a gente calcula esse ângulo limite? A gente faz o seguinte, aplica a lei de Snell. Lembra a lei de Snell? Não sei, não senhor. Então aqui simplesmente eu escrevi a fórmula, que é a lei de Snell. Não sei, não senhor. Aí o N1 é de onde a luz está vindo. Ela está vindo do meio mais. Então vai ficar N mais. O seno de I, vou trocar para L. Seno de L, que é o ângulo limite. N2 é para onde a luz vai, que é o N menos. Seno de 90. Portanto, o seno do ângulo limite vai ficar assim, ó, N mais igual a N menos. Ah, o que você fez com o seno de 90? Seno de 90, a gente sabe lá da trigonometria que isso aqui é 1. Portanto, o seno do ângulo limite é N menos sobre N mais. Agora que vem o comentário desse problema. O ângulo limite dessa situação, o seno do ângulo limite dessa situação é o N menos, que é o NR, que é para onde a luz tenta escapar. Ela tenta escapar, desculpa, para o ar, que é o N menos. E ela vem de onde? Do N do material que a gente não sabe, que é o N mais. Essa conta dá pra gente, peraí que aqui eu coloquei e eu tô com o rosto em cima, né? Deixa eu só apagar aqui, porque isso me dá um pouco de aflição. Então eu vou escrever aqui lateralmente. Seno de L, NR, sobre o N do material. Muito bem, o que eu vou fazer agora? A gente sabe que o seno de L vai ser 1 sobre o N do material. Agora a gente vai para a finalização do exercício. Mas, professor, essa parte inicial era para quê? Para a gente lembrar como que se obtém o ângulo limite, o seno do ângulo limite. Agora a gente vai para a resolução do exercício. Você concorda que ele quer o menor índice de refração? Eu tenho uma divisão aqui. O seno do ângulo limite é 1 sobre o N do material. Se isso daqui for pequenininho, o seno do ângulo limite tem que ser grande. Mas, professor, o que isso muda? No círculo trigonométrico, lembra lá do círculo trigonométrico? Aqui é o cosseno, aqui é o seno. Quanto maior for o ângulo no primeiro quadrante, tá vendo aqui que eu marquei um certo ângulozinho? Ele tem um valor de seno. Se eu aumento esse ângulo, eu aumento o seno. Lembra que o seno é a projeção na vertical. Perceba que esse ângulo que eu fiz em azul, ele tem maior projeção na vertical, ele tem maior seno. Professor, onde você quer chegar? Se eu quero que o índice de refração seja pequeno, eu tenho que pegar o maior seno possível. Mas a gente sabe que o nosso ângulo limite ele é limitado. Ele não pode superar 45 graus. Nosso ângulo limite ele chega no máximo perto de 45. Mas qual que é o maior valor? É o mais próximo possível de 45. Então eu posso falar que o nosso ângulo limite ele é praticamente bem pertinho de 45 graus? Sim. Então, para eu descobrir o NM, que é o índice de refração desse material, eu vou aproximar o nosso ângulo limite pertinho de 45 graus. Por quê? Eu quero o maior seno possível. O maior seno possível é quando eu usar o maior ângulo limite possível. O maior ângulo limite possível é o mais perto possível de 45, ou seja, próximo de 45 graus. Portanto, a nossa conta vai ficar, vou jogar aqui, ó, seno de 45 é 1 sobre o N do material. Essa conta fica raiz de 2 sobre 2 é igual a 1 sobre o N do material. Pessoal, agora é só fazer a continha. Essa continha, se a gente multiplicar aqui em cruz, fica 2, peraí, raiz de 2 N do material é igual a 2. Portanto, N do material é 2 sobre raiz de 2.
Você vai racionalizar, você vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Fazendo essa conta, esse raiz de 2 com esse raiz de 2 vai embora com esse 2. O nosso índice de refração do material é o raiz de 2. Ah, professor, mas isso aqui é bem aproximadamente. A gente pode pensar aproximadamente como raiz de 2. Ok. Tem alguns conceitos aí de ângulo limite, que eu não vou falar da reversibilidade, mas você marcar a raiz de 2 é a resposta mais coerente. Porque ele quer o menor índice de refração. O menor índice de refração é quando o ângulo limite chega muito perto de 45 graus. Então a gente pode marcar aí que o índice de refração é o raiz de 2. Tá bom? O exercício, eu fiz algumas passagens para retomar. Poderia resolver o exercício diretamente, vindo para cá direto. Aí substituir esse conceito e aproximar o limite para 45. E aí vocês resolveram o exercício muito mais rápido. Mas eu fiz questão de fazer essa retomada, inclusive dessa parte mais matemática do círculo trigonométrico. Tá bom? Tchau, pessoal!